Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A Almédica Brasil é uma instituição sem fins lucrativos que atende famílias vulneráveis de Nova Friburgo há 30 anos. Nossa missão é levar mais qualidade de vida àqueles que necessitam, e você pode fazer parte disso. Pequenas ações fazem uma enorme diferença. Com menos de R$20, você transforma o dia de uma criança nessa Páscoa. Doe R$16 e nos ajude a distribuir chocolates para mais de 100 crianças carentes. Anota aí, nosso Pix é 22 997 5761 84. Repetindo, 22 997 5761 84. Conheça um pouco do nosso trabalho no Facebook e Instagram, @umédica_Brasil. Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, está mais uma vez retornando aqui à empresa Nova FAO e vamos estar falando sobre as melhorias que vem acontecendo no transporte da nossa cidade após a assinatura do contrato. Vocês sabem que a empresa ficou um longo tempo aí discutindo com a prefeitura, foi feito um projeto aí de licitação e parece que após todo esse debate, todas essas situações e com a assinatura do contrato, as coisas começaram a melhorar de uma forma assim, muito interessante e até mesmo para a população, porque a população agora vai receber mais vários ônibus novos, quer dizer, após a assinatura do contrato, vários já foram comprados, mas quem vai falar para a gente sobre essa situação é o nosso amigo Josimar. Josimar, mais uma vez, obrigado por receber a gente aqui na empresa para falar também sobre os investimentos, como que está a situação da empresa nesse momento. Cezinho, é um prazer estar recebendo você novamente aqui na empresa e estar falando com a população friburguense um pouco mais sobre transporte público, né? E dessa vez são só boas novidades, né? É importante demais a gente salientar para a população, ressaltar isso para a população, que o instrumento de contrato, né, um contrato de concessão, ele dá muita segurança jurídica tanto à empresa quanto à prefeitura, e quem desfruta disso é a população com os investimentos que isso possibilita a empresa de fazer. Já no ano de 2024, trouxemos 20 novos veículos que já estão operando na cidade, mais 5 vans, um investimento de mais de 17 milhões de reais. E agora, na semana passada, já recebemos são 11 novos carros que a gente já está aqui no pátio da empresa, e hoje a gente recebe os 5 novos carros que estão vindo agora para poder compor a renovação de frota dos 16 novos veículos já nesse primeiro semestre.
Então é muito importante a gente estar renovando, investindo na frota, investindo em tecnologia para oferecer um conforto muito maior ao usuário do transporte friburguense. Beleza, e a gente, Josimar, algum tempo atrás vem se falando na idade média da frota. Era 8 anos, agora chegou a 6 anos. Agora, com essa renovação, após a assinatura do contrato, e os carros que estão chegando, que vão chegar outros, né, até o final do ano, qual vai ser a idade média da frota aqui da empresa? A idade média ela vai chegar a 2,8, menos de 3 anos de idade média, né? Vai ser uma frota, uma das melhores frotas do estado do Rio de Janeiro. Cezinha, em menos de 2 anos de contrato, a FAO vai renovar 71 novos veículos, 65% da frota vai estar renovada, e com isso com menos de 2 anos de contrato. Chegando ao investimento, né, no próximo semestre agora, uma previsão de renovar mais 30 novos veículos já. São esses veículos maiores com ar-condicionado. O carro que sair com ar-condicionado da frota, a gente vai trazer carros com ar-condicionado também. Isso é um investimento de quase 60 milhões de reais. Então, o investimento é feito de acordo com o contrato, que possibilita você buscar, né, um financiamento junto às montadoras, às empresas que fabricam o ônibus, tanto o ônibus quanto a carroceria, e isso junto com o contrato embaixo do braço você consegue chegar lá e fazer esse investimento para trazer mais conforto à população friburguense. Isso facilita a empresa, o trabalho da empresa no dia a dia, evita as quebras na rua, facilita a manutenção. Isso tudo é bom para todo mundo, né? Bom para a população, para a empresa e para a prefeitura. Beleza, agora um modelo de transporte que é novidade, né? O pessoal está achando muito bacana, são as vans. Parece que tem 5, né? E a população está gostando muito. Fala pra gente se vão ser só essas 5, é 5, né? Vão ser só essas 5, se a empresa projeta trazer mais. Como que está essa situação das vans? Então, esse foi um estudo desenvolvido lá pela Coptecnia, que levou à elaboração do contrato, né, que a empresa sagrou-se vencedora. E dentro desse estudo, ele possibilita, dentro de alguns distritos e bairros, a gente ter um alimentador, que são essas vans. A gente vai iniciar aqui em Conselheiro, lá no quinto distrito, Lumiar, Conquista, no 3º distrito, e também em Olaria. Como vai ser feito esse tipo de transporte? Um alimentador que ele vai ficar dentro do próprio bairro. A pessoa, se ele quiser se deslocar dentro do próprio bairro, um exemplo, de Santa Luzia para Lumiar, de Benfica para Lumiar, ou de Boa Esperança para Lumiar, falando lá do 5º distrito, ele tem essa possibilidade de fazer com meia tarifa, R$2, pagando somente R$2,75, se for ficar ali dentro da localidade, e no seu retorno ele paga também somente R$2,75, ou seja, meia tarifa. Se ele for dar continuidade na viagem, vir até o centro, ele paga a outra metade da tarifa, fazendo a integração no ônibus da linha troncal. Aqui em Conselheiro, da mesma forma, vai ser atendido o Marajói, de Conselheiro para o Marajói para Conselheiro, do Bairro Novo para Conselheiro, de Conselheiro para o Bairro Novo, via a rua Francisco Luiz Fernandes, que hoje ela não é atendida por ônibus. Tem um circular também que a gente vai colocar lá no Fazenda da Laje, que vai pegar São Jorge, Três Irmãos, sair ali no Floresta, na Escola do Floresta, e aquela parte do Três Irmãos, ela não é atendida por ônibus desde 2011, se eu não me engano, na tragédia, onde, né, desprendeu algumas pedras ali e a Rua Caraíba ela ficou interditada. Então, esse novo modelo de transporte possibilita ruas e locais onde não estão sendo atendidos, a gente voltar a atender com essas vans, né, que foram transformadas em micro-ônibus. E de acordo com a aceitação da população, a gente vai sentar, fazer um novo planejamento, em conjunto, lógico, com a prefeitura, e isso possibilitando trazer mais vans e aumentar a abrangência desses alimentadores, indo para mais distritos e mais localidades. É até bacana porque onde as ruas são mais apertadas, as vans circulam com mais facilidade do que os ônibus. E eu fico feliz você trazendo essa informação aqui, principalmente para o pessoal aqui do São Jorge. A gente tem acesso ali ao pessoal da Associação de Moradores e eles ficaram assim chateados porque houve aquele problema na tragédia. De lá para cá, ali na Rua Caraíba, você falou, né? Isso. Ali não foi mais possível passar o ônibus. Então, com a chegada das vans, o pessoal aqui do São Jorge, essa rua vai ser novamente atendida pelas vans, é isso?
Isso, a Rua Caraíba não, mas a rua que é a rua anterior a ela, porque essa rua ela está interditada, não conseguiu, né, ser feito a desinterdição dessa rua, infelizmente, né, desceu muitas pedras ali e está interditada até hoje. Mas a gente vai atender muito próximo ao Três Irmãos ali, aquela área, a parte de cima ali no início do Floresta também, ruas hoje que não são atendidas. E Cezinha, a gente está fazendo todo um mapeamento na cidade, verificando possibilidade, onde a gente pode fazer esse alimentador. São pedidos que a gente tem, vários pedidos, né, Bom Jesus, ali o Vale Radiante no Rui Sanglar. Então a gente está fazendo todo esse mapeamento, esse planejamento, que como for avançando essa questão do alimentador, a gente vai também chegar nessas outras localidades e outros distritos de Nova Friburgo, oferecendo esse novo modelo de transporte, facilitando o ir e vir das pessoas e dando maior conforto à população friburguense. Legal. E eu gostaria só que você confirmasse, Josimar, o prefeito Johnny Marco, ele, numa das suas lives na TV, ele falou assim, ligeiramente sobre essa possibilidade de determinados locais terem meia passagem. É isso mesmo que a gente entendeu e vai acontecer isso mesmo. Você falou aqui, mas gostaria só de confirmar, porque o prefeito falando, poxa, é uma ótima notícia para a população, né? Perfeito, lógico. O prefeito, né, fez essa afirmação e a gente confirma essa afirmação do prefeito. A tarifa ela continua uma tarifa única no deslocamento do bairro para o centro. Ele vai continuar pagando a tarifa de R$ 5,50. No deslocamento dentro do bairro, nesse novo modelo de transporte, ele vai pagar meia tarifa. Ele dando continuidade na viagem, ele paga a outra metade da tarifa. A integração ela não vai ser afetada de maneira alguma. Essa meia tarifa ela possibilita o usuário de pegar até 4 ônibus. Um exemplo, ele pegou lá no Fazenda Laje essa van, veio até Conselheiro, ele embarca no segundo ônibus para o centro, onde ele paga a outra metade da tarifa. Chegou no centro, ele embarcou no ônibus para Lumiar. Ele pega o terceiro ônibus fazendo uma integração e chegou lá em Lumiar, ele vai para Boa Esperança, ele aguarda a van e pega a van, ele pega o quarto carro com uma tarifa só, fazendo integração, isso seguidamente, né? Ele dando continuidade na viagem, não retornando. Se ele for fazer o retorno para casa, ali dentro do próprio bairro, ele paga os outros R$ 2,75, gerando uma tarifa inteira e possibilitando ele de fomentar o comércio local. Muitas das vezes as pessoas hoje se deslocam do bairro para o centro da cidade, porque às vezes ele não consegue ir ao centro de Conselheiro porque aquela linha não passa lá. Então hoje ele possibilita a pessoa que sai do bairro Novo ir para o centro de Conselheiro, resolver suas coisas e fomentar, né, comprar dentro do comércio local e voltar para casa com uma tarifa só. Beleza, Josimar, agora, assim, ano passado, né, a gente teve a informação de que dentro de um novo PAC poderia haver uma possibilidade de Nova Friburgo ser contemplada com, eu não sei se era ônibus ou um valor em dinheiro para a compra de ônibus. A gente esteve aqui circulando na cidade um ônibus elétrico e todo mundo gostou. Todo mundo aprovou. Pelo menos as pessoas que falaram comigo, 100% elogio. Existe a possibilidade, né, de haver uma parceria entre o município, empresa e o governo federal para que essa verba do PAC seja utilizada para compra de ônibus? Tem como fazer uma parceria para melhorar ainda mais o transporte aqui em Nova Friburgo? A tendência mundial, Cezinha, é a gente investir em sustentabilidade. A empresa está investindo muito nesses carros novos, motor já Euro 6 padrão já da Europa. Ele visa poluir até 70% menos do que o carro normal que a gente tem hoje na empresa. A gente investiu também num produto, né, uma química que coloca dentro do combustível, um aditivo, que ele também visa poluir até 25% menos. Dando continuidade nessa questão da sustentabilidade que hoje está em alta, né, a gente trouxe um carro elétrico para Nova Friburgo, para a população friburguense usufruir, né, saber fazer esse primeiro contato com o ônibus 100% elétrico. Ele não dá emissão de gases, não faz barulho nenhum, um conforto muito grande, e a gente viu que é possível sim trazer esse carro para operar, porque esse carro ele não ficou só passeando na cidade, ele operou dentro da grade de horário de Teodoro, Rio Grandino, Olaria, Conselheiro e Conquista. Então esses 4 bairros onde a gente fez o teste, pode sim colocar um carro 100% elétrico para poder operar.
Depois disso, esse carro já encerrou já os 27 dias de teste, a gente está compilando todos os relatórios. Quando a gente tiver isso em mãos, a gente vai levar à prefeitura para sentar, discutir como fazer a aquisição, porque não é um carro barato, ele custa até 4 vezes mais do que um carro convencional. E esse PAC ele também pode possibilitar o investimento, né? Trazer esse carro para Friburgo, não só esse, mas mais unidades para poder presentear a população friburguense com um carro 100% elétrico. Mas isso tudo vai ser discutido quando a gente for apresentar esse relatório, fazer esse projeto junto com a prefeitura. Beleza, Gilmar, eu não sei se a gente já esgotou o que tinha que fazer de pergunta para você. Eu gostaria então que você fizesse suas considerações finais. Gostaria que você levasse para o nosso amigo Colonese um grande abraço aqui da Nova TV, do nosso programa, que é um cara que pensa lá na frente. Você está falando aqui de preocupação, uma empresa de transporte preocupada com o meio ambiente. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante. E só quem ganha com isso é a população da nossa cidade. Então que você levasse para o Colonese os nossos parabéns, nossos cumprimentos, e desejando que esses avanços em benefício da população da nossa cidade continue aí cada vez mais e melhor. Sim, com certeza. A nossa intenção também com essa frota nova é dar um pouco mais de conforto à população friburguense, oferecer, fazer com que tenha mais pontualidade, diminuir as reclamações que a gente tem no transporte público e avançar na modernidade. Então, nos comprometemos sempre, mesmo lá quando a gente estava com muita dificuldade, a gente sempre se comprometeu, nunca nos escondemos, sempre demos, né, a cara a bater, sempre respondemos, né, nunca escondemos nada debaixo do tapete, mas agora que a gente está evoluindo, a gente também quer passar isso à população, esses investimentos, tudo isso, e ofertar um transporte com mais qualidade à população friburguense e tentar fazer Friburgo um modelo de transporte para o país. No segundo semestre, trazendo esses outros 30 carros, tenho certeza que Nova Friburgo vai ser uma das cidades com uma frota mais nova do estado do Rio de Janeiro. Beleza, e a população só agradece, né? Falando isso aí perto do aniversário da cidade, é um presente que a empresa também vai estar dando aí para Nova Friburgo. José, mais uma vez, muito obrigado. E outras vezes virão para que a gente possa aqui estar trazendo essas informações de suma importância aqui para a nossa cidade. É um prazer estar sempre recebendo você aqui, estar podendo falar com a população friburguense um pouco mais sobre transporte. A empresa vai estar sempre de portas abertas a você, friburguense, que queira conhecer um pouco mais sobre transporte, só chegar aqui na portaria, será um prazer imenso receber e apresentar a empresa para vocês. Beleza, Jornal? Obrigado. Programa em Ação, a Voz do Nova TV, visitando mais uma vez a empresa Nova FAO. Dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A Almédica Brasil é uma instituição sem fins lucrativos que atende famílias vulneráveis de Nova Friburgo há 30 anos. Nossa missão é levar mais qualidade de vida àqueles que necessitam, e você pode fazer parte disso. Pequenas ações fazem uma enorme diferença. Com menos de R$20, você transforma o dia de uma criança nessa Páscoa. Doe R$16 e nos ajude a distribuir chocolates para mais de 100 crianças carentes.
Anota aí, nosso Pix é 22 997 5761 84. Repetindo, 22 997 5761 84. Conheça um pouco do nosso trabalho no Facebook e Instagram, @umedica_Brasil. Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, nessa oportunidade, está visitando nossa amiga Laura Muri, que mais uma vez vai estar falando para a gente sobre um interessante e importante projeto educacional, que é o Multiplicando Abraços. Parece que agora com algumas novidades, vai ter um atendimento melhor aqui em Nova Friburgo. Vamos ver se é isso mesmo, Laura? Mais uma vez, é um prazer ter você no nosso programa. Prazer é meu, Cezinha, você sabe, né, que você está sempre junto, né, nas ações aí em prol do nosso município, da região. Então, prazer é meu, é uma honra, né, estar no seu programa. Beleza, a honra é toda nossa. Laura, vamos falar pra gente sobre esse projeto. Nós tivemos aqui cerca de um ano atrás, estava assim começando, né, e parece que agora passamos de 10 municípios. Fala pra gente um pouquinho. Sim, no ano passado a gente atingiu 10 municípios em 14 escolas, né, sendo que 5 foram em Nova Friburgo, e esse ano nós vamos dar continuidade em mais 10 escolas de Nova Friburgo e uma que nos solicitou do município de Sumidouro, né. Então a gente já está, né, atingindo mais escolas no município de Nova Friburgo, e pretendemos, né, que nosso projeto alcance os objetivos. Você sabe que a educação é fundamental, né, para a mudança de comportamento da sociedade. A gente vem aí durante muitos anos buscando políticas públicas para a questão da violência contra a mulher, mas o ponto básico, né, para você modificar a sociedade é a educação. Então, a partir desse multiplicando abraços, né, fazer com que os jovens, porque a gente atinge, né, o nível médio das escolas públicas estaduais, sintam, né, que é preciso ter uma relação, né, de solidariedade, de companheirismo, de compreensão, né? É realmente um abraçar a essas questões que são o oposto das violências, né? Você não pode combater a violência com outra violência, né? Senão é o que está acontecendo. O nosso mundo hoje está, né, numa situação assim imprevisível, né? E os jovens se sentem muito assim sensibilizados com isso. Então é preciso oferecer a eles um contexto, além do conhecimento do que seja a violência, mas dar a eles esse amparo, né? Essa visão de mundo com mais solidariedade, com mais amor mesmo, né? Com a questão de vivência entre os jovens e as jovens, né? Entre meninos, meninas, mulheres e homens, com respeito, né? Essa palavra principal do que a gente quer transmitir, respeito entre os jovens, entre os professores, para os professores principalmente. É essa mudança que a gente quer fazer em relação à mudança da violência nas próximas gerações. Laura, a gente conversando em off, você nos apresentou aqui um gráfico falando sobre a violência contra a mulher. Parece que esse é um dos objetivos do projeto Multiplicando Abraço, né? E o que a gente percebe naquele gráfico é que no interior do estado a violência contra a mulher é muito maior do que o município do Rio de Janeiro, né? E isso mostra a importância desse projeto, né, que fala em proteção à mulher,
não é isso? Com certeza. A gente tem uma visão, né, do interior em relação do que nossos estudos se baseiam na violência contra a mulher, né? A gente tem uma visão bucólica das cidades do interior, né? A gente pensa que a gente vai para o interior, então a comunidade realmente é mais segura, é mais agradável, menos poluída, tem todas aquelas questões, né, que as diferenciam da grande cidade, da capital do Rio de Janeiro, que é tida como uma das mais violentas do mundo, né? Mas, no entanto, e na questão da violência contra a mulher, né, pela própria questão do machismo, né, que está introduzido dentro de todas as sociedades do interior, elas são mais fechadas quanto a essa proteção da mulher. Então, nesse estudo, a gente mostra, né, o quanto, né, a maioria dos municípios que a gente trabalhou, que foram 10 municípios aqui ao entorno de Nova Friburgo, incluindo Nova Friburgo, o quanto a gente ainda está, às vezes, o dobro, né? Municípios pequenos que têm o dobro de denúncias do Rio de Janeiro em relação a 100 mil habitantes, né? É assim que a gente mede, porque em relação, por exemplo, ao feminicídio, quando morre uma mulher, já é um absurdo, né? Porque representa, em relação aos 6 milhões de habitantes do Rio de Janeiro, né, como se uma capital, um bairro do Rio de Janeiro morresse todos os anos uma mulher, né? Então, a gente vem demonstrando isso, infelizmente, uma realidade que a gente só vai mudar quando mudar, né, essa relação, essa questão dos direitos, principalmente os direitos serem diferentes entre homens e mulheres, e a relação de respeito, né, de oferecer dignidade e também de oferecer uma rede de apoio, uma rede de proteção à mulher e às meninas e jovens, que no interior também, nesse próprio estudo que eu entreguei a você vê que, tirando Nova Friburgo, que nós temos a delegacia da mulher, nós temos um centro de referência da mulher, nós temos, né, um conselho dos direitos da mulher e agora temos uma secretaria da mulher. Mas tirando Nova Friburgo, aqui ao nosso entorno, nós não temos mais nada, né? Então, uma mulher que mora lá em Santa Maria Madalena, ela não vem aqui em Friburgo denunciar, né? Então, há um desamparo também dos organismos públicos para essa questão. É isso que a gente vem tentando, né, fazer. E um dos nossos propósitos também é sensibilizar não só os alunos e alunas, mas os professores também, as professoras, porque eles estão ali, né, como um meio facilitador para esse entendimento e para dar esse apoio, né, às crianças. A gente tem até um manual que a gente distribui, né, onde todas essas questões elas são, né, discutidas, faladas, informadas, né, e a gente distribui esse manual para todos os professores e para os alunos uma historinha, né, Multiplicando Abraço, onde uma jovem sofre todo tipo de violência, inclusive as violências que os jovens, as jovens, principalmente as meninas, sofrem dentro das escolas. E ali também demonstra a rede de apoio que ela possa buscar. E nessa historinha é uma professora que apoia, né, e ela consegue sair dessa questão e realmente conquistar uma vida mais digna. E é isso que a gente quer mostrar para, né, nossos jovens que a gente atende,
que existe um caminho, que é o caminho da solidariedade, que é o caminho, né, da empatia, da compreensão, porque tem até a música que ama abraça. Então, o nosso projeto é Multiplicando Abraços. Legal. Agora, Laura, a gente acompanha tanto através das TVs, das redes sociais, o absurdo que é a violência contra a mulher, né? Todos os dias é feminicídio, é agressão, sempre tem uma historinha de violência contra a mulher. Agora, o Multiplicando Abraços, Laura, como é que a pessoa faz? A pessoa está vendo aqui o nosso programa aí, quer fazer contato. Eu gostaria de colocar minha escola, eu gostaria de ter mais informações. Aqui também funciona o Técnico Mulher, está vendo ali na porta, o Técnico Mulher. A pessoa que se sente, vamos dizer, ameaçada, uma pessoa que está passando por problemas e quer denunciar, quer se defender, como que ela vai para localizar Técnico Mulher, Multiplicando Abraços, como é que faz? É muito simples, coloca no Google lá, né? Todo mundo hoje tem acesso no celular, nem todo mundo hoje utiliza mais os computadores, nem notebook, mas no seu celular, coloca lá no Google, Tecla Mulher, que já vem o nosso site, né? Tem até ali, e não é um site de denúncia, né? Ela faz ali, não precisa colocar o seu nome, é anônimo, né? Mas ela vai ter todas as informações. Ela tem que colocar assim, pode colocar seu telefone, seu e-mail, e ela vai ter todas as informações sobre a questão que ela está vivenciando, né? As orientações jurídicas, do que ela tem direito e a orientação de onde ela ir, né? Principalmente a gente tem encaminhado para o Centro de Referência da Mulher, porque muitas vezes ela chega na delegacia, não sabe nem como, né, interagir, nem falar, porque ela está num momento de grande sofrimento. Então, é preciso ter esse apoio, né, psicológico, de assistente social, para que ela tenha essa firmeza, né, no momento da denúncia. E o que acontece muito, se ela vai direto na denúncia, ela volta para casa junto do agressor, ela vai e quer retirar essa denúncia, né? E, no entanto, se ela for bem orientada, se ela for encaminhada juntamente com uma advogada, né, ela vai saber o que fazer, como se proteger realmente, porque é um momento muito difícil e você sabe que a violência começa com um chute, né, um beliscão, uma cara feia e acaba no feminicídio. Então é preciso saber como agir diante de uma relação violenta. Laura, a nossa produção está fazendo sinal que o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria então que você fizesse as suas considerações finais, já te agradecendo pela participação mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço, né? Você está sempre, lógico, um momento de informar, né? A mídia é um momento, é um setor importantíssimo, né? Para que a gente possa falar, para que a gente possa realizar realmente essa informação importante, uma informação segura, e não só informar o que aconteceu, são tantas mulheres que morreram, tantas mulheres que sofrem violência, mas sim como ela pode sair dessa situação. É uma lacuna na mídia em geral, que tem a informação da violência, mas não tem a informação de como ela deve agir nesse momento. E é isso que a gente tenta passar e a gente, né, procura, né, ter esses meios. E a gente que agradece, Cezinha, porque é uma oportunidade tanto para, não só para a gente, na divulgação do nosso serviço, dos nossos projetos, mas a informação para o público, né? Para as mulheres saberem e a sociedade em geral, porque hoje existem leis que devem ser respeitadas, principalmente a Lei Maria da Penha.
Ok, Laura, muito obrigado mais uma vez. Programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, falando com a Laura Ambuli sobre o projeto Multiplicando Abraços. Dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A Almédica Brasil é uma instituição sem fins lucrativos que atende famílias vulneráveis de Nova Friburgo há 30 anos. Nossa missão é levar mais qualidade de vida àqueles que necessitam, e você pode fazer parte disso. Pequenas ações fazem uma enorme diferença. Com menos de R$20, você transforma o dia de uma criança nessa Páscoa. Doe R$16 e nos ajude a distribuir chocolates para mais de 100 crianças carentes. Anota aí, nosso Pix é 22 997 5761 84. Repetindo, 22 997 5761 84. Conheça um pouco do nosso trabalho no Facebook e Instagram, @umedica_Brasil. Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que nos honram com a sua assistência. Nós hoje vamos falar sobre o assunto do dia. Vamos falar sobre doenças, antigamente chamavam doença do inverno, mas é doença do outono e inverno, porque já começou a esfriar e as inversões térmicas aumentam a incidência de doenças, de várias doenças que nós vamos conversar aqui. Porque a umidade altera, as pessoas ficam em ambientes fechados, né? Circulam dentro de espaços menores e os vírus têm uma sobrevida maior nesses períodos, tanto no outono quanto no inverno. Existe, didaticamente, uma divisão entre as doenças que ocorrem sazonalmente neste período e aquelas doenças crônicas já existentes, pré-existentes e que exacerbam com essas mudanças de temperatura. As doenças que elas não são só no inverno ou no outono, elas podem se desenvolver o ano inteiro, mas marcadamente esta é a época pior, é a época que aumenta o número de casos. Vamos começar com a mais comum. O resfriado comum é uma das doenças que ocorrem nessa época. O resfriado comum é causado por mais de 200 subtipos de vírus. O principal mesmo é o rinovírus, mas nós temos o adenovírus, o coronavírus, só que é uma cepa diferente daquela que causou a pandemia. Já há muitos anos existe o coronavírus causando resfriado comum, que é uma doença autolimitada,
que não dá aqueles problemas todos completamente diferentes daquela doença que nós passamos, aquele sufoco tremendo aqui, muito recentemente. Ainda tem outros enterovírus para influenza, e agora, como a medicina moderna, com os achados moleculares que foram incluídos no diagnóstico, nós conseguimos aí 2 novos vírus que já existiam, mas foram descobertos nesse século só. Esses vírus fazem parte do rol de vírus do resfriado comum. O metapneumovírus, vírus que ainda não consegue fazer os exames, né? E o bocavírus, são esses 2 vírus mais novos. O resfriado é uma doença que ocorre na criança, por exemplo, até 6, 8 episódios por ano, mesmo fora da época sazonal. As crianças que ficam em creches, em colégios, se contato com outras crianças infectadas, e é uma doença que no adulto 2, 3 episódios em média por ano. Eu falo autolimitada que ela não tira o indivíduo das suas atividades habituais. Ele continua trabalhando, continua estudando e transmitindo, naturalmente, a virose para os outros, né? Essas viroses autolimitadas, quer dizer, dão poucas manifestações, raramente dão febre e raramente complicam. Pode complicar, mas é muito mais difícil. Não tem tratamento específico, limpeza do nariz com aquele soro fisiológico, alimentação, mesmo sem apetite, não tira muito apetite não, mas analgésico se for necessário, se houver uma dor, mas que não é muito comum. E ela passa rapidamente. A prevenção, não existe tratamento específico. Só o rinovírus, que é o principal, tem 100 sorotipos. No momento atual do nosso conhecimento, é impossível fazer uma vacina pegando 100 sorotipos, né? Mas no futuro isso vai acontecer, porque a medicina está evoluindo. Tratamento sintomático, sem nada. Vitamina C não adianta nada, é perda de tempo, né? E tem alguns outros medicamentos que o jovem pode tomar e os que não deve tomar, né? Por exemplo, a aspirina não deve ser usada, anti-inflamatório não hormonal não pode ser usado, porque, principalmente na gripe, confunde mais com a dengue, que nós está chegando aí em abril, a dengue, a explosão da dengue. Dengue não está entre essas doenças respiratórias, mas é uma doença que tem que ser lembrada também toda hora. E a vacina já começou em algumas cidades da dengue. A segunda é a gripe, influenza. A influenza é uma doença que dá muito mais problemas do que o resfriado. É uma doença sistêmica, afeta o organismo todo, em geral uma febre alta, dores musculares, dores articulares, mal-estar imenso. A pessoa vai para a cama, não consegue mesmo trabalhar nesses dias. E é uma doença que os sintomas principais são esses, mas ela pode complicar, principalmente quem tem uma comorbidade, quem tem doença cardíaca, quem tem diabetes, quem tem doença respiratória, várias delas, podem exacerbar, desenvolver as suas complicações no episódio de gripe. Por isso é muito importante a vacinação. O vírus que nós temos aí é o vírus A e o vírus B, nessa vacina que é distribuída pelo SUS, é trivalente. São os principais vírus, né? Todo ano muda a mutação, esse vírus A dá muita mutação, então essa vacina do ano passado não serve, e ela é um fragmento do vírus, quer dizer, é impossível a pessoa tomar a vacina e ter gripe. É impossível, isso não existe. Acabar com essa conversa fiada. As reações são muito leves, uma dor local pode acontecer. Agora, existe uma quadrivalente, né, tetravalente, que tem 2 cepas do vírus A e 2 cepas do B. Eu chamo a atenção para uma vacina nova que está na rede privada, ainda não está na rede pública, infelizmente,
para as pessoas com mais de 60 anos, é uma vacina que tem 4 vezes mais antígenos. Ela é muito mais poderosa. As pessoas com mais de 60 anos têm uma imunidade diminuída, ele responde pior aos antígenos das vacinas comuns. E essa, tendo 4 vezes mais antígeno, é muito importante. Eflueu do nome. Quem puder fazer essa vacina, principalmente quem tiver mais de 60 anos e tiver comorbidade, eu aconselho. Eu mesmo fiz, não tenho reação nenhuma, nem local, né? É importante. Além da prevenção, tem tratamento. A gripe, a influenza, ao contrário da que nós falamos aí do resfriado comum, tem o Tamiflu. Esse medicamento pode ser dado até 48 horas, depois não adianta mais. 48 horas, o diagnóstico é fácil, ir no hospital, fazer o swab de antígenos, né? Aí não é o PCR, é o antígeno, e o diagnóstico é feito, tratamento sintomático também associado ao Tamiflu. Né? As pessoas que passam de 3 dias já não adianta mais o Tamiflu, o Oseltamivir, e aí antitérmico, Novalgina, dipirona, né? Acetaminofén, evitar também, por causa da dengue, e o quadro inicial é igual, aspirina e anti-inflamatório não hormonal. Depois nós temos a traqueobronquite aguda, que também é uma doença comum, né? Que autolimitada também, a maior parte por vírus. Nós temos as rinossinusites, que elas podem ser virais na maioria das vezes, obstrução nasal, catarro retonasal, alteração do olfato. Essa, em geral, é viral. Quando ela piora após o 5º dia ou permanece mais de 10 dias, tem um processo bacteriano associado. Aí é preciso usar antibióticos, só nesses casos. Antibiótico não é para vírus, é para bactéria. Nesses casos, não adianta fazer raio-x de teixe da face, a gente vê muito no pronto-socorro fazendo raio-x de cérebro, não adianta, não tem valor nenhum, está em desuso, né? Quando é necessário, a tomografia, mas esses são casos raros de tomografia. A outra doença aguda, que eu vou ter um capítulo especial, vai ser as pneumonias. Até porque mais de 50% das pneumonias diagnosticadas no Brasil, e aqui particularmente em Friburgo é mais do que isso, nos pronto-socorros, nas emergências, não são pneumonias. Pneumonia é um processo inflamatório causado por micro-organismos. Vírus, bactérias e fungos, mais raramente. Né? Isso é que é pneumonia. Agora, o diagnóstico diferencial é amplo e eu vou abordar esse tema para lembrar as pessoas que estão tomando antibiótico à toa e que não estão fazendo tratamento da doença. Às vezes é insuficiência cardíaca e às vezes, muitas vezes, é embolia pulmonar. Então eu chamo a atenção e vou a um capítulo especial. Essas são as doenças agudas. Agora vamos para as crônicas agudizadas ou exacerbadas. A principal é a asma. 10% da população tem asma. A asma, todo mundo tem asma, os pais, as mães dos pacientes pediátricos sabem que no inverno é pior. Então tem que tratar a asma, porque agora, mesmo que ele não está tomando o remédio, nessa época tem que tomar o remédio. Hoje em dia o tratamento da asma é muito moderno, não tem problema nenhum. Outra doença, também que exacerba, é a DPOC. A DPOC é uma doença muito comum, 10% da população com mais de 40 anos tem, e ela pode exacerbar, e a exacerbação é grave. É preciso tratamento e as vacinas, que também nós vamos falar especificamente da DPOC. As rinossinusites, que elas exacerbam também, as rinossinusites chamamos de rinite, mas o termo certo é rinocinusite, exacerbam também no inverno, e tem tratamento e melhora. Doenças intersticiais, que são mais raras, também nós vamos falar aqui, nós vamos falar sobre essas doenças todas na sequência dos nossos programas. Então, eu chamo, em resumo, atenção, virose não tem antibiótico, não existe antibiótico para virose. A maior parte dos antibióticos receitados, eles prejudicam o microbioma, pode dar problemas futuros, pode crescer bactérias patogênicas que estavam inibidas pelas bactérias boas
E eu chamo muita atenção disso e vamos passar esse período tomando as vacinas. Nunca esquecer das vacinas. Tem vacina contra a gripe, tem vacina contra a pneumonia, tem vacina contra a coqueluche, tem vacina contra o vírus respiratório sincicial. É preciso que essas vacinas sejam tomadas nos grupos, naturalmente, eleitos para isso, e já começou a vacina da gripe. Obrigado a todos e até o próximo programa. Momento Saúde, com o Dr. Renato Abihamia. Dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar para a vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A Almédica Brasil é uma instituição sem fins lucrativos que atende famílias vulneráveis de Nova Friburgo há 30 anos. Nossa missão é levar mais qualidade de vida àqueles que necessitam, e você pode fazer parte disso. Pequenas ações fazem uma enorme diferença. Com menos de R$20, você transforma o dia de uma criança nessa Páscoa. Doe R$16 e nos ajude a distribuir chocolates para mais de 100 crianças carentes. Anota aí, nosso Pix é 22 997 5761 84. Repetindo, 22 997 5761 84. Conheça um pouco do nosso trabalho no Facebook e Instagram, @omedica_Brasil.